Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro com Deus. Hoje a gente vai conhecer o testemunho da Fernanda. Vou colocar a fotinho dela aqui para você poder seguir ela no Instagram. Só um minutinho que eu tô achando. Achei. Fernanda Daniele Moraes. Vamos convidar ela para o nosso encontro com Deus. Convidar. Agora vamos aguardar ela entrar. Olá! Oi! Mega feliz! Tô até emocionada. Estou muito feliz. Muito obrigada pelo convite, tá? A gente se conhece um pouco, né? E quando eu recebi o convite, eu tô só ajustando aqui porque dividiu a tela, eu fiquei achatada. Pera lá, gente. Deixa eu só dar uma melhoradinha aqui. Bom, boa noite aí todo mundo. Linda. Você que tá linda. Estou muito feliz por Obrigada. você. Obrigada por aceitar o convite. Aqui não é nada sobre nós, é tudo sobre Jesus. Verdade. Bom, de primeiro eu quero pedir desculpa aí, eu fiquei gripada aí uma semana, minha voz não tá das melhores. Se eu der uma tossidinha aí, gente, tô aqui na fé, na cara e na coragem, tô me recuperando de uma gripe que eu peguei esses dias, tomei vacina do Covid, tive reação, mas tô bem. Tô na fé, tô firme aí. Prazer falar com você, que bom aí, a gente já tem 700 e poucas pessoas aí nesse início de live. E a gente tem bastante coisa para conversar, faz tempo, né? A gente anda conversando aí um pouquinho esses dias, mas a gente tem umas coisinhas aí para falar. É, Fernanda, eu peço para as pessoas sempre contarem os testemunhos do início, porque muitas pessoas não conhecem ainda Jesus, né? E hoje nós estamos curadas de todo o nosso passado. Mas é necessário contar tudo o que aconteceu na nossa vida justamente para ajudar quem ainda está passando pelo que a gente passou. Então, se você puder compartilhar a tua história, né, antes de Jesus até o seu encontro com Deus, pode ficar à vontade. Bom, Andressa, eu cheguei na igreja, eu vi aí, eu estava seguindo aí, assistindo as lives, a turma, é tudo engraçado, porque eu estava olhando as idades, todo mundo chegando na mesma idade, 14, 13 anos da igreja. Fiquei meio surpresa com as idades aí, muita coincidência, né? Mas eu cheguei na igreja com 14 anos. 14 anos, uma jovem, uma menina. E eu cheguei na igreja por conta de problemas familiares, sabe? Muitos problemas familiares, meu pai, minha mãe. Não vou entrar muito em detalhes, eles com certeza estão aí na live, eu não quero falar muito sobre, né, esse passado deles. Eu vi muita violência doméstica na vida dos meus tios, sabe? E teve um abalozinho ali familiar. E eu estava pensando essa semana, esse abalo que teve ali na minha família, é tudo recorrente, não é que é a hereditariedade, mas, por exemplo, a minha mãe, ela foi criada pela minha avó e meu avô era caminhoneiro. Então, minha mãe não teve muito ali a figura paterna 100%. Então, as coisas vão desencadeando, assim, né? As coisas vão protelando e as pessoas vão vivendo e aqueles problemas, eles vão de geração em geração. Porque a minha avó também não teve, e aquela coisa arada toda. E resumindo assim, esses problemas familiares que nós tínhamos, né, não eram monstruosos, coisas assim, mas me afetou bastante, tá, na infância. E eu comecei a crescer, Andressa, e eu sou filha única mulher, né? Eu não tenho irmã. E eu fiquei a minha infância inteira pedindo para minha mãe uma irmã. Minha mãe me enrolou a infância inteira falando que ia me dar uma irmã, né, mãe? Falou que ia adotar, me enganou. E eu não sou a única filha mulher. E eu fui crescendo no meio de dois irmãos. E eu comecei a ficar numa rebeldia insuportável.
Ao ponto de quase toda semana minha mãe ser chamada no colégio porque eu brigava com professora, eu brigava com diretora, eu brigava com as pessoas na rua. Assim, da infância para o início ali da adolescência, eu comecei a ficar uma criança totalmente rebelde. E, enfim, apanhei bastante, apanhava bastante. E aí começava a nutrir sentimentos de raiva porque eu apanhava. E, enfim, resumindo aí, eu não tive grandes problemas na infância, mas a minha avó começou a perceber que eu estava andando por um caminho torto. Eu estava começando a ter amizades com pessoas que usavam drogas, né? Com meninas que não queriam saber de estudar, de trabalhar. Eu estava começando a ir por um caminho torto, começando a ter ali umas más amizades. E foi quando a minha avó contou para minha mãe. Eu usava aqueles shortinhos, mostrando assim, tudo na rua. Eu achava o máximo. Andava de mobilete com aqueles shorts e achava o máximo. Horrível. E minha avó começou a perceber, né, que eu estava ali, não o futuro não ia ser muito bom. E ela contou assim algumas coisas. Minha mãe muito esperta, muito viva. Minha mãe colocou informante para cuidar de mim na rua. Ah, minha mãe é muito sabida. Ela colocou informante para cuidar de mim na rua. E esse informante contava tudo para ela. Tudo que eu aprontava na rua, ele contava para ela. Enfim, eu comecei a ter tristeza, eu comecei a ser uma garota, uma jovem. Eu que tinha, assim, até a minha adolescência, Andressa, eu tive uma infância muito boa, né? Assim, eu tive uma infância normal, né? De uma família normal, eu sou de São Paulo, uma carioca, sou uma paulistinha que amo o Rio, mas assim... Eu era uma criança normal, mas quando eu entrei na adolescência, eu comecei a desandar algumas coisas do lado de dentro, aquele vazio que só Jesus preenche. Aí a gente começa a fazer algumas coisas para chamar atenção, mas não rola, não cola. E aí comecei a me tornar muito rebelde, levar advertência no colégio, ser suspensa do colégio. Comecei a pular muro de colégio. Gente, maloqueira. E aí minha mãe com problemas, né, no casamento, e uma obreira falou para ela ir à igreja, né, falou de Jesus para ela e ela foi. Minha mãe estava sofrendo bastante, minha mãe tinha muita insônia, minha mãe não dormia à noite. Ela se tornou, porque não dorme à noite, começou a ficar mais nervosa. E aí uma obreira evangelizou ela e convidou ela para ir na igreja. E ela começou a frequentar a igreja e começou a amar a igreja. Começou a sentir uma paz, começou a sentir... E ela começou a falar, Fernanda, você vai para a igreja. Eu falei, não vem falar de crer, não vou para a igreja coisa nenhuma. Me fala de ir para a igreja que eu não vou para a igreja. E minha mãe, para quem não sabe, minha mãe trabalhou muitos anos vendendo tecido. E meu pai é serralheiro. Deixa eu contar uma coisa. Meu pai ama você, tá, Andressa? Te curte, te ama. Meu pai é serralheiro há 50, acho que quase uns 50 anos na mesma empresa. Então, meu pai a vida inteira foi serralheiro e minha mãe começou a trabalhar com tecido. E chegou uma parte da vida dela que ela começou a trabalhar como segurança patrimonial de grandes empresas. Então, minha mãe tem curso de tiro, minha mãe tem curso de bombeiro, minha mãe é, tipo assim, violenta, né? E ela começou a trabalhar nessa área e trabalhou por muitos anos, muitos anos. Sempre foi bem sucedida, assim, sempre conquistou as coisas com muita ralação. E sempre mostrando pra gente, assim, o caminho certo. E minha mãe, talvez por ela ter engrenado aí por essa área mais rígida, e minha mãe era muito brava. E um dia ela virou pra mim e falou assim, domingo você vai na igreja. Eu falei, eu não vou. Deus que me livre, eu não vou na igreja, eu não vou na igreja. Ela falou, você vai na igreja. Eu falei, mãe, não vou. Ela falou, olha, se você não for... Porque lá em casa era tudo tratado, sabe? Assim, eu tinha minhas tarefas domésticas, tinha horário para tudo, eu tinha que fazer comida para meu pai, era tudo muito assim organizado, tudo tratado. Então a gente tinha que seguir bem na linha. Quando eu não seguia, o couro comia. Tinha uma cinta na parede da minha casa para todo mundo saber que a gente apanhava. Então, assim, a gente andava bem na linha, sabe? 3 filhos que eram uma peste. Então, minha mãe trabalhava fora, coitada, né? Tinha que ralar para poder dar jeito nas criaturas. Ninguém aguentava a gente.
minha mãe não estava. E aí, ela me convidou para ir na igreja, sabe, Andressa? E eu falei que não. Toda a minha família, falar um pouquinho de igreja e de algumas igrejas, assim, toda a minha família, ela, de primeiro e segundo grau, ela tem base cristã. Então, cada um de uma igreja, tá? Cada um é de uma igreja. E eu cresci conhecendo um pouquinho de cada igreja. E quando eu era criança, a minha família frequentava uma determinada igreja que me ajudou muito na minha construção, assim, que existe céu, que existe inferno, que eu preciso servir a Deus, que eu preciso andar direitinho, porque tudo isso vai acabar. Então, eu na escolinha dessa determinada igreja, que eu tenho um carinho enorme até hoje por todos eles, morro de saudade, eu cresci ali ouvindo a palavra de Deus na escola dominical. E chegou um momento, quando a vida entortou ali, quando a minha família desestruturou, minha família saiu da igreja. Ao invés de se apegar a Jesus, saiu todo mundo. Saiu todo mundo da igreja. Só que essa igreja assim, era uma igreja bacana, né? Não era uma igreja cheia de doutrinas. E minha família toda ia em várias, cada um ia numa igreja. E eu ouvia falar, olha, essa igreja, o homem tem que sentar assim, longe da mulher. Olha, essa igreja não pode pintar o cabelo. Olha, essa igreja... E eu comecei a pegar um ranço de igreja, porque assim, meu Deus, não pode pintar o cabelo. A mulher não pode sentar perto do homem. Então, adolescente, eu falei, isso não é para mim, eu nunca vou para uma igreja. Tem que ficar usando saia até o pé. E assim, a minha mãe, eu cresci com a minha mãe é uma mulher muito vaidosa, minha mãe trabalhava 4 da manhã, 4 da manhã a Marilda tá com o secador ligado, secando o cabelo, fazendo maquiagem. 4 da manhã, bonitinha lá. Eu ouvi o secador, uma gracinha, tipo assim, sendo mulher, se cuidando. E ela sempre me ensinou, Fernanda, se ela chegar em casa e eu não tiver com a unha feita, fica brava. Se eu não tiver com maquiagem, fica brava, relaxada. Então eu cresci assim, Fernanda, você tem que se arrumar, você tem que arrumar seu cabelo, você tem que ser assim, você tem que ser... Então eu cresci toda vaidosinha por conta de criação e eu passei a gostar. Então, quando você tem um perfil assim, que você gosta de se arrumar, que você gosta de se cuidar, e aí você quer frequentar uma igreja, e aquela igreja você não pode passar batom, você não pode depilar, não era para mim. Respeitava quem ia, minhas tias amavam, reclamavam, mas não era para mim. Então, domingo, 18 horas, ela falou para mim na igreja, e ela falou assim, eu não estou pedindo, eu estou mandando. Se você não for, você vai voltar da escola e casa. Você não põe o pé na rua. E Marilda, quando falava, tipo assim, era lei. Não tinha ninguém que revogasse. A bicha era brava. Falou, lascou. E eu falei com a Paty, uma tia minha, muito querida, que eu amo, tá até aqui comigo em Minas. Falei, Paty, estamos lascados, vamos ter que ir na igreja. Vamos na igreja. Ai, a Paty, fé do céu. Aí fomos na igreja. Eu sempre gosto de comentar, assim, no primeiro dia que eu entrei na igreja, eu fui com uma roupa teste. Olha só, terrível. Eu fui com barriga de fora, de top, barrigão de fora e saia para baixo do umbigo. Essa foi a minha roupa. E falei assim, bom, eu vou com essa roupa porque eu quero ver qual é dessa igreja, né? Porque não gosto de doutrina, não gosto de ninguém. Fica falando do meu cabelo, da minha maquiagem, da minha roupa, da minha unha. E enfim, e fui desse jeito. Só que aí eu fui mais para provocar, sabe? Eu fui mais assim, para obedecer a mãe e provocar com a roupa. Tipo, tô nem aí pra hora do Brasil e fui. Só que, Andressa, quando eu cheguei lá na igreja, eu ouvi uma palavra que dizia assim, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu chorei tanto, porque eu era tão vazia, eu chorei tanto que quando acabou a oração, tinha uma poça de água no meu pé. Naquele momento, naquele meu primeiro dia, eu me senti tão suja, eu me senti tão incapaz, tão sem merecer de estar ali, eu me senti tão pecadora, eu me senti como um pano de chão. E naquele primeiro dia, assim, Jesus me tocou no meu coração de uma forma tão grandiosa, tão poderosa, tão soberana, que eu nunca mais larguei Jesus.
Eu fiquei apaixonada por Jesus, porque eu nunca tinha sentido aquilo, eu nunca tinha vivido aquilo. Eu falei, meu Deus, maravilhoso, sabe? Ele preencheu, ele tirou aquele peso, aquela dor que estava no meu coração, porque tem um espaçozinho dentro de nós que só ele pode preencher. Dinheiro não preenche, carro, casa, fama, só a presença de Deus, que é para ele fazer morada, né? E nesse primeiro dia ele me tocou profundamente. E hoje, mais do que nunca, eu sempre falo com quem eu atendo, com quem eu converso, foi Jesus que me tocou. Foi ele que entrou. Foi ele que me transformou. Não foi a igreja. Não foi o homem. Foi ele que começou a fazer uma obra em mim, mas porque eu permiti. Porque você pode estar na igreja mais maravilhosa do mundo. Se você não se permitir, ele não vai trabalhar. E eu cheguei ali quebrantada. Eu falei, já que eu estou aqui, cheguei para provocar, para causar, para irritar, para obedecer, tudo misturado. Eu falei, mas já que eu estou aqui... Aí eu me recordo que o pastor pediu para pôr a mão no coração, e eu olhando todo mundo pondo a mão no coração. Nossa, que esquisito. Fecha os olhos, eu de olho aberto. E ali eu vi todo mundo muito fervoroso. Eu falei, vou fechar os olhos. E quando eu fechei... eu me concentrei, eu prezo muito assim, fechar os olhos na reunião, porque a gente se concentra, e quando eu fechei os olhos, eu me concentrei e Jesus tocou em mim, eu fui tocada por ele. E eu tinha só 14 anos, e depois daquele dia, eu falo que eu virei rato de igreja, eu não saía mais da igreja. Meu pai falava, olha, eu vou arrumar a cama, eu vou levar para a igreja, você não vai mais morar aqui. Meu pai não gostava muito, tanto é que meu pai até hoje me chama de véia. Oi, véia. Até hoje pegou, porque você tá véia, você não sai da igreja. Mas é porque eu me apaixonei por Jesus. Ele entrou na minha vida, eu conheci ele, sabe? Desde aquele primeiro dia. Então, não tem como você ir para outro campo, não tem como você negar aquilo que você recebeu. Quando você é tocada por ele, quando ele toca em você... não tem como. E aí eu comecei a desenvolver minha fé, eu comecei, né, a buscar. Eu tinha muito medo de morrer, medo absurdo de morrer. Eu não falava, eu era uma menina muito fechada, pouco externava os meus sentimentos, minha família é testemunha. Falar eu te amo. Eu era muito fechada e eu tinha muito medo de morrer. Eu tinha muito medo do inferno, porque eu pequenininha eu ouvia dizer que existe céu e inferno. Então, aquela sementinha que foi plantada ali atrás, eu petitica, numa escolinha dominical, aquela semente ela germinou e ela deu um fruto no momento certo, sabe, Andressa? E ali eu comecei minha caminhada da fé. E ali eu comecei a me dedicar, ali eu comecei a me envolver, eu comecei, sabe, a me entregar mais e mais. E foi maravilhoso, porque aquele medo que eu tinha de morrer, todas as minhas inseguranças, raiva, tudo acabou. Tudo acabou, tudo foi para o espaço, sumiu. Jesus levou tudo embora e fez tudo novo, sabe? E aí, cada vez eu amava mais Jesus. E quando eu nasci de novo, Andressa, veio o desejo em mim de ajudar as pessoas. Eu joguei handebol muitos anos. Eu amo esporte. Eu tenho 2 cirurgias no joelho direito. Já me lasquei com o joelho. Eu joguei handebol muitos anos. Eu amava. Eu falava que eu ia ser jogadora. E eu amava e eu queria ter uma ONG e eu queria ser veterinária. Então, eu queria essas 2 coisas me moviam. Eu vou ter uma ONG de animais e vou ser veterinária. Eu vou ter uma ONG de animais e vou ser veterinária. Só que Jesus, ele, no ventre da minha mãe, ele me escolheu. No ventre da minha mãe, ele me chamou. Eu olho, eu falo, mas não é possível. Eu, tão pecadora, tantas pessoas mais capazes, tantas pessoas... E ele me escolheu. E ali eu comecei minha caminhada, eu fui levantar dobreira. Com 15 anos eu conheci meu marido, mais jovem. 15 anos. E a gente começou a namorar e com 18 para 19 eu casei com ele.
com um pastor, que era a minha maior alegria, a minha maior motivação de vida, que é o que eu amo fazer, sabe, Andressa? Esse meu chamado é desde de baby, desde novinha. E eu dei a minha vida desde os 14 anos para esse Jesus. Eu hoje, não é que eu não tolero, sabe? Mas quando alguém vem contra o meu chamado e fala, porque você faz isso por esse benefício, você faz isso por isso, eu não aceito. Porque eu dei a minha vida para esse Jesus com 14 anos. Eu tinha muitas escolhas. Minha prima, por exemplo, minha prima, que convivia comigo, é nutricionista. Minha família, todo mundo tem profissão, né? Então, assim, todo mundo tem uma profissão. Eu poderia ter uma profissão e estar trabalhando e ganhando meu dinheiro, mas eu escolhi servir a Deus. Eu tenho certeza que é um chamado vindo do céu, de Deus para mim, sabe? E aí a gente começou a caminhada, e aí eu conheci Love. Eu tinha muitos problemas com a figura masculina, eu tinha muito medo de casar errado. Então eu casei virgem, casei mocinha. E eu tinha um medo dentro de mim porque eu via alguns problemas na família e via agressões até físicas dentro da minha família. E eu ficava olhando aquilo e falava, Deus que me livre ter uma vida dessa. Então, eu tinha muito receio de casar com uma pessoa errada e viver um relacionamento abusivo. E não conseguir sair dele, sofrer ou até morrer, sabe? Então, Love, quando veio conversar comigo na época, eu falei que não queria. E veio outras pessoas enfim, e eu me apaixonei por ele, assim. Eu fiquei vidrada. Uma pessoa maravilhosa que Deus colocou no meu caminho e a gente começou a namorar. Nós levamos aí uns 4 aninhos para casar e a gente casou bem novo, sabe, Andressa? Eu casei com 18, ele com 22, 2 crianças. E servimos a Deus, né? Servindo a Deus, fazendo o que a gente ama, com muita... Por eu ter tido essa educação muito firme, né? Eu tive uma educação, e graças a Deus por isso, tem o seu lado bom, tem o seu lado ruim, mas eu cresci muito assim, o que é certo, o que é errado, e foi formado um caráter em mim, sabe, Andressa? Então, eu com Love fazendo a obra de Deus, onde nós fazíamos com muita intensidade, sabe? Com muito temor, com muito respeito, com muito amor, né? E aí nós seguimos, aí eu fiquei por 20 anos como esposa, né? Nessa outra igreja, 20 anos servindo. Até que um dia muitas coisas foram acontecendo, Love se entristecendo. Quando você chegou lá naquela época em Porto Alegre, a gente estava no olho do furacão. A gente estava bem assim, entristecido com algumas coisas. E foi quando Love partiu dele, sabe? Partiu dele, não querer fazer mais parte. E nós conversamos, foi pedido para a gente voltar, que a gente não saísse, nós voltamos, conversamos lá com quem de direito, mas lá não dava mais, né? Lá não tinha mais como a gente continuar. Por N situações, assim, a gente não... Eu aceitei fazer a live, Andressa, porque eu queria falar algumas coisas aqui bem importantes. Eu conheci meu marido nesse lugar, eu conheci Jesus nesse lugar. Eu sou muito grata, sabe? Eu tenho pessoas que ainda estão lá, que eu amo muito. Eu também. Nesse lugar. Também tem. Né? Que a gente ama, que a gente tem um carinho enorme. Eu tenho algumas amigas ainda lá. Segredo. Mas chegou um ciclo que encerrou, sabe? Se fechou ali mesmo. E Love, partiu dele, ele decidiu, e
Foi uma decisão, uma das mais difíceis da nossa vida, porque eu fiquei 20 anos como esposa de pastor, fora a minha caminhada, minha jornada de convertida, de obreira, uns 26, 27 anos, quase 30 anos. Então, eu precisei, Andressa, quando ele tomou essa decisão, foi a decisão mais difícil, mais complexa da nossa vida, mais dolorida, porque era uma decisão necessária pela salvação da nossa alma, para a gente continuar seguindo salvo, né? Eu até, se você olhar lá no perfil do meu Insta, eu coloquei lá, eu me levantei da mesa quando o amor e o respeito não estavam mais sendo servidos. Então, neste momento, a gente achou melhor, vamos sair daqui. Nós saímos, eu tenho assim um carinho pelas pessoas que estão lá, eu tenho muito respeito pelo povo. Quando a gente tem alguns pastores que trabalham conosco e eu sempre, eu tive meus momentos, Andressa, eu vou chegar neles, de muita dor. Eu fui no fundo do fundo do fundo da dor, porque foi uma escolha pessoal, sabe? E as pessoas, elas não sabem respeitar isso. Foi um processo, foram muitas coisas, sabe? As pessoas só veem o resultado final, mas para aquele resultado final foram N coisas que vinham acontecendo, mas muitas coisas. E para chegar naquele momento, então as pessoas elas só olham e falam, nossa, aconteceu isso, e já pá, te condena, te rotula e você é o diabo. Então, quando ele tomou essa decisão, eu me preparei, você conviveu um pouco ali, você sabe que o pastor não nada, né? Você sabe. Nada. Você sabe. Você, Pastor, mas você sabe. o pastor daquela denominação e a esposa do pastor daquela denominação não tem absolutamente nada. Quem tem é o dono da denominação e os filhos do dono, só. Só o dono e os filhos do dono. Os pastores e esposas não têm absolutamente nada. Só roupa e é pouquinho ainda porque paga excesso de bagagem e se muda ainda, né? Pois é. Então, eu me preparei quando eu saí de lá para passar muita necessidade financeira, tá? Muito aperto. Eu estava preparada assim, nossa, vou passar, porque eu vou recomeçar a minha vida. E eu precisei, Andressa, me ressignificar. Por quê? Quando nós decidimos sair, nós tínhamos sido transferidos para o Rio e aconteceu uma coisa lá péssima, não vou entrar em detalhes, e foi quando o Love falou, não, isso não está coerente, e nós decidimos. Na época ali, eu quis poupar minha família, meus pais, eles ficaram muito desesperados, muito preocupados. Meu celular, misericórdia, muita gente ligando, eu falei, aí Love, vamos embora para Minas. Vamos para lá. Aonde? Vamos para lá onde, né? Lá onde? E Andressa, nós Imagina, viemos... vocês tinham 14 anos quando vocês entraram na obra de Deus. Imagina, vocês eram crianças. Depois de quase 30 anos, você se deparar com uma decisão onde você não tem nada, você só tem as suas roupas. Você não tem estudo, você não tem profissão, Nada de você gente. não tem nada. Nada. Não tem onde morar, nada. Não tem nada. O meu pai deu um soco na mesa quando eu fui lá, porque a gente não tinha casa, não tinha uma casa. Como assim vocês não têm uma casa? Pai, a gente não tem. Eles colocam. Então, assim, e nós saímos e viemos para Belo Horizonte, e na época eu tinha uma obreira que morava comigo, e essa obreira está comigo até hoje. Já é da família, né? Irmã, já é da família. E a gente tinha ela, e ela ficou conosco. Ela falou, não, eu sei quem vocês são. Eu sei que vocês não fizeram nada. E ela vivia um pouco do que nós vivíamos, sabe, Andressa? Então, ela sabe de tudo. E nós fomos para um hotel horroroso, que aceitasse cachorro, e ficamos lá por 30 dias. Eu tinha 2 cachorrinhos, Juninho e Valentina, um Juninho idoso, Valentina idosa, 2 cachorrinhos velhos, tinha gente. E nós arrumamos um quarto, Andressa, jogamos as nossas malas lá e ficamos nesse hotel que não servia comida, que não tinha serviço de lavar roupa. Ficamos lá por 30 dias
passar no cartão de crédito. E pensando como que a gente ia se ressignificar, como que a gente ia se reerguer, como que a gente ia seguir avante. E até então eu falava, não, isso faz parte do propósito, faz parte do processo, isso é o de menos, sabe, Andressa? O físico, o financeiro, quando ele sai dos seus pés, ele sai ali, dói muito, porque eu morava dentro da igreja, né? Eu tinha do bom e do melhor. Mas o que me doía mais, o que me doeu mais não foi isso, que é onde eu quero chegar. O que dói, o que dilacera, o que fere, é você ver pessoas que deveriam te dar colo, pessoas que deveriam amar a sua alma, pessoas que deveriam exercer o papel de cristã, exercer o cristianismo. Não, elas te enterram. Elas te condenam, elas te maltratam, elas te ferem. A minha maior luta, quando nós decidimos seguir o nosso caminho, foi essa. Porque aí você é rotulado de... Eu, quando eu ouvi dizer que me chamaram de joio, fiquei louca. Como assim joio? Uma pessoa que serve a Deus, de Deus, há tanto tempo numa casa... e me chamar de joio. Eu fiquei muito aborrecida. Eu fiquei muito brava. E eu dentro de casa, e eu precisei, Andressa, separar as coisas do lado de dentro, sabe? O lado físico, do espiritual e do emocional. Eu precisei organizar tudo, porque senão você fica doida. Fernanda, Porque o dia que vocês fizeram o post falando que estavam saindo, eu até achei muito bonito, porque em nenhum momento vocês falaram mal da instituição, vocês agradeceram, falaram que vocês estavam saindo. E eu curti. No exato momento que eu curti, meu telefone tocou. Bloqueia agora. Bloqueia agora. Eu disse, mas como? Porque eles me ajudaram, né? Bispo Antônio, meu Deus, um homem de Deus. Dona Fernanda, mulher de Deus, bloqueia. E aí eu tive que bloquear. Mas assim, com dor no meu coração, porque eu sabia de quem vocês eram diante de Deus, eu sabia do caráter de vocês, né? Então eu até peço perdão aqui ao não, vivo, não precisa. porque eu Não tinha que obedecer. precisa. Você sabe que lá ou você obedece ou você é descartado, né? Você é jogado fora. Se você não diz amém, você é jogado fora. Então você é rebelde, você é Satanás, você é anjo caído. Né? Então eu quero pedir perdão para ti, Não pro Antônio, precisa. pelo fato de ter bloqueado, porque Não precisa. foi ordem. Eu entendo perfeitamente, perfeitamente. E aí a gente nesse quarto de hotel, sabe, Andressa, pensando e usando roupa suja, eu e Love usando, tipo assim. E aí começou a nossa guerra, né? A gente precisava sair do hotel, a gente precisava alugar um apartamento. E você não tem ideia, assim, né? Pra gente alugar um apartamento. Eu precisei conversar com a gerente da imobiliária. Olha, eu preciso alugar um imóvel. Só que assim, aí eu expliquei, olha, nós pertencíamos a este lugar, a gente não pertence mais. Ela me pediu tanto documento que eu não fazia nem ideia, não tenho nem conhecimento de causa, o que é aquilo? Porque eu me senti, Andressa, um ET aqui fora. Eu me senti uma indigente aqui fora, porque eu vivi ali por quase 30 anos. Então, quando eu saí, eu me senti tipo, onde eu estou? Mas isso tudo foi o de menos. Foi difícil, mas foi o de menos. Agora, o mais complicado foi a sequência. Porque você é joio, porque você é rebelde, você saiu porque agora você quer cuidar da sua própria vida, né? Você não quer ser subordinado. Mas, meu Deus, eu fui por 30 anos, praticamente. Não tenho filhos, né? Não pude ter filhos. Então, eu sou joio, sabe? Eu sou joio, eu não tenho filhos, meu marido é vasectomizado e eu sou joio. Então, aquele mundo de informação dói, adoece, machuca, fere. E aí chega um momento, Andressa, que a gente tem que colocar as coisas tudo no eixo, sabe? E falar, não, a partir de hoje acabou. Não se importar
mais com o julgamento das pessoas. Porque assim, eu conversava com o Love hoje, você vai me entender. Se você emagrece, nossa, tá com anorexia. Se você engorda, relaxada. Se você se maquia, é fútil. Se você não usa maquiagem, largada. As pessoas, infelizmente, elas sempre vão estar falando da gente. Agora, o problema é que crente, eu falo pro Love, que crente é uma raça ruim. Porque eles usam a Bíblia para te matar, para te enterrar. Usa a Bíblia para colocar a sua ira. Usa a palavra de Deus para colocar a sua ira e tentar convencer. E isso eu não me refiro a só quem está lá em cima, não. É quem está em cima, quem está no meio, quem está embaixo. O povo, quantas pessoas do povo, tadinha, a gente olha, não tem misericórdia, não tem amor, não tem compaixão. Eles rogam pragas horríveis pra gente, né? É, que a gente vai morrer, que a gente, né? E, enfim, que o diabo vai entrar, vai destruir nossa família, que a gente vai morrer de acidente de carro. E a gente olha e fala, Jesus amado, Eu vivi quem muito são isso. essas pessoas? Fernanda, graças a Deus você e o Bispo Antônio ficaram de pé. Porque eu, como fui muito apedrejada e ninguém sabia o que estava acontecendo por trás dos bastidores, por temor eu não queria falar, porque eu não queria escandalizar a obra de Deus, eu fiquei com muita raiva dos crentes. Tanto que cheguei a falar, sabe, que eles eram os piores, porque eles estavam me matando. Em vez deles me estenderem a mão, me ajudarem, porque eu já estava quebrada. Eles estavam terminando de quebrar a cana quebrada, entende? Então, onde eu precisava de amor, de cuidado, eram eles que estavam terminando de me matar. Os próprios crentes. É. E eu sei tudo que tu viveu. Eu participei de tudo que você viveu. Até minha Eu mãe mandou sei. mensagem pro bispo pedindo, meu bispo, Foi. ora pela minha filha, por favor. Eu estava muito indignada, Fernanda, muito. Eu E a achei que eu gente, nunca mais fosse ir para igreja nenhuma, nenhuma. eu imagino. É porque a dor, ô, Andressa, assim, só quem vive é que sabe. Porque quem olha de fora só dá tiro. Tá pouco se ligando, se lixando para você. E parece que quer que você se dê mal, parece que quer para você servir de exemplo. Quando você estava naquela fase, a gente orava, Jesus, guarda a vida dela, tem piedade, porque a gente sabia que se algo acontecesse, você ia ser o exemplo. Tá Estampado, olha vendo? aí, ó. Tá Tá vendo? vendo? Então, a misericórdia, Andressa, de Deus, ela é tão grande, ela é tão infinita, ela é tão perfeita. Eu olho assim, eu falo muito com o Love, assim, sabe? Eu não tô porque eu tô em live, não. Porque a gente viveu muitas coisas. E eu não falo isso para me vangloriar, não. É porque são décadas, sabe? E você vai pegando bagagem. Eu falo com o Love, eu falo, Love, quando a gente olha, assim, não sei nem se eu posso falar isso abertamente numa live, mas às vezes eu falo com o meu marido, estou sendo bem sincera, tá? Às vezes a gente olha assim uma pessoa na rua, o crente, quando ele vê um homossexual, ele condena. É gay. Ele vai lá e condena. Mas se aquela pessoa se arrepender, aquela pessoa vai ser salva e aquele crente vai ficar e vai queimar no fogo do inferno. Porque ele julga. Então, as pessoas que estão dentro da igreja, esses crentes cascudo, né? Que é crente cascudo, que vai ficando só, vai engordando e que não pratique, que também não lê a palavra, vive só do que as pessoas falam, eles têm a mania, a péssima mania de condenar o pecado alheio, mas não olha para os seus. Ah, porque você... Quantas pessoas eu vejo eu sigo esses Instagram de internet, de notícia, eu tenho que me controlar, porque os comentários bombam, né? E eu fico com vontade de responder, que eu fico, meu Deus, quanta gente sem noção. A gente precisa de uma vacina para pessoas sem noção. Eu falo, Jesus, me controla. Às vezes a pessoa está condenando o outro que errou, mas a pessoa só nega impostos. A pessoa não trai... Mas a pessoa é sonegador de impostos. Não trai a esposa, não trai o marido, mas está sonegando imposto. Que é errado da mesma forma. Então, eu sempre tenho o hábito de falar, não existe classificação de pecado. Pecado é pecado. Se você falar meia verdade, se você falar uma mentirinha pequenininha,
É pecado. Só que as pessoas, o fariseu, o cristão, o crente cascudo, ele quer olhar para o teu pecado, porque o teu pecado apareceu maior, mais do que o dele, e ele quer condenar e te enterrar e jogar você no lago de fogo e enxofre. Mas foi o que aconteceu com Jesus, né, Fernanda? Os próprios religiosos, aqueles que sabiam, né, os mandamentos foram que mataram Jesus, né? A religiosidade foi quem matou Jesus. E a pessoa quer falar de você, quer te chamar de joio. Quem é essa pessoa para me chamar de joio? Quem constituiu essa pessoa, juiz, para saber se eu sou joio ou se eu sou trigo? Né? Então, assim, as pessoas dentro da igreja, elas se sentem donas uma das outras, ao ponto de chegar e falar. Hoje à tarde a gente postou que ia ter live. Nossa, aí logo, Fernanda, sai dos comentários, porque eu não aguento. Eu fico doida. E uma coisa assim, por exemplo, antigamente as pessoas, vou te contar um segredo aí, as pessoas, porque assim, você vai crescendo na caminhada da fé, você tá ali. Quando alguém me maltratava na internet, eu sempre contornava, né? Teve uma vez que eu bloqueei uma pessoa, a primeira pessoa que eu bloqueei no meu Instagram, eu fiquei mal por 3 dias porque eu tinha bloqueado. Mas ela que fez mal para mim, e ela ainda quer que eu me sinta culpada porque eu bloqueei. Mas tem agora restringir. Ela não fica bloqueada, mas aí para o comentário dela aparecer, você tem que autorizar. Aí ela não fica Uhum. bloqueada. Aí é bom, usa o restringir. Vou restringir. Não, mas agora eu tô tão assim que eu posso bloquear. Eu falo, olha, eu bloqueei e ainda falo, cuida da sua vida. Ninguém vai mandar e-mail falando de mim. Eu falo, olha, desculpa que a minha página não vai cuidar da sua vida. Vai orar, vai ler a Bíblia, para de julgar, para de condenar. Então, Andressa, a gente vive muitos problemas hoje, infelizmente, né? Dentro de igreja. A gente sabe que não existe igreja perfeita, né? Não existe nenhum lugar perfeito. Perfeito é só quando a gente estiver com Jesus no céu. Mas se as pessoas soubessem, pelo menos, praticar 40% da palavra de Deus, só 40%, não precisa ser tudo, não. Se elas praticassem os 40%, 50% do que ouvem, do que leem, o convívio seria muito melhor, porque falta muito respeito. E o que Falta dói muito às vezes respeito. é pessoas muito próximas da gente, né? Que a gente conviveu, que a gente comeu junto. É, Assim, eu acho que o que mais dói são essas pessoas, né? É a é, rejeição delas, é o que elas saem falando mal. Eu acho que é isso que mais dói também. é. Eu fiz umas lives no início. Para mim fazer live também foi um processo bem sofrido para mim. Love falou, quero você no Instagram fazendo live. Eu falei, Love, não quero. Eu fugi, né? Entrando pra caverna, sabe? E eu tava me curando ainda, sabe, Andressa? Se você assistiu uma das primeiras lives, eu conto que eu levei mais ou menos 1 ano e meio. Porque a maldade é muito grande, a maldade das pessoas. Elas não, elas dizem que amam a Jesus, dizem que são de Deus, mas não amam a tua alma. Então você assimilar tudo aquilo leva tempo. E só quem viveu é que sabe. Você assimilou de uma forma diferente da minha, né? Você é uma pessoa intensa, você é uma pessoa, você ficou brava, você, tipo, mas só quem viveu é que sabe. Só quem se sentiu usado é que sabe. Só quem se sentiu traído é que sabe, né? Então, aí quando eu me via em alguns momentos, em algumas situações, eu falava assim, meu Deus, que arrependimento. Que arrependimento. O que eu fiz com a minha vida? Olha o que fazem comigo. Aí daqui a pouco o Espírito Santo vinha lá e falava assim, Fernanda, uma coisa que me consolou muito, que eu queria compartilhar. Ele falava assim, Fernanda, você fez para mim. Ele falava assim, você fez para mim. Não se importe, sabe? Você fez para mim. Então, Andressa, independente, eu compartilhei, eu vivi, eu sei de tudo que você fez por aquela casa. Eu vi o quanto você amava Jesus. Eu acredito na tua conversão, porque a gente conversava bastante e você sempre falava: eu não quero decepcionar Jesus, eu não quero entristecer o Espírito Santo. Você sempre conversava isso comigo.
é o que eu mais temo, né? Você sempre falava, né? Eu não quero entristecer o Espírito Santo, eu não quero magoar Jesus. Você sempre lutava para fazer tudo certinho, sei. Por isso que eu aceitei essa live, fazer com você, porque eu acredito em você, tá, Andressa? A gente ama você, eu sei da sua sinceridade com Jesus, com a obra dele, eu sei o quanto você foi pura, você se jogou assim 1000%, né? E eu sei o quanto o seu amor por ele é verdadeiro, porque você mais do que ninguém sabe o que ele fez na sua vida. E não foi uma igreja, né? Não foi uma placa, foi Jesus Cristo que te tirou daquele leito de morte, né? Então, que você consiga aí, porque é um processo difícil, né, Andressa? Cura 100%, é um processo doloroso. Eu consegui em 1 ano e meio, mas que você O meu tá bem arrase, recente ainda. que você fique focada, sabe, Andressa? Focada aos pés de Jesus, e você tenha discernimento, e que as pessoas são más mesmo. A gente está vivendo o fim dos dias. As pessoas maltratam, gostam de humilhar, né, a gente, gostam de falar palavras que ferem, gostam de maltratar, mas que você, eu não sei se a gente não conversou sobre, não importa o que você fez depois, porque ele já te perdoou, né? Ele não guarda, Jesus não pega assim, ó, guarda as cartas na manga. Não. Quando ele perdoa, ele põe no mar do esquecimento. Então, ele já perdoou os teus pecados, que você também se auto-perdoe naquilo que você se arrepende de ter feito, né? E tudo que a gente erra, tudo que a gente falha, é aprendizado, é crescimento, é lição, faz parte da evolução. Nós somos alunos na vida. O único professor, o único mestre é Jesus. Nós todos somos alunos, né? O único grande, é o que eu falo aqui na igreja, gente, o único grande aqui é Jesus. Todo mundo aqui é aluno. Tá todo mundo ferido, mas nós vamos sarar, nós vamos curar. Oh, como tem gente ferida, né? E eu converso lá com a turma, nós vamos se curar, a gente vai se reerguer, e Deus está levantando aí uma geração de pessoas feridas que estão conseguindo se reerguer, se levantar. Então a gente tem que se unir, sabe, Andressa? E quem não acredita na tua conversão, ó, a pessoa própria nem acredita no que a palavra diz, porque Jesus faz tudo novo. Jesus transforma, não importa quantas vezes forem necessárias, né? Ele faz tudo novo. Então, a gente ter essa força, essa comunhão, essa garra. Eu escolhi, Andressa, não ficar prostrada, sabe? Perdi pessoas que eu amei, que eu tinha como irmã. Pessoas que conviviam comigo e que eu tinha como a irmã que eu não tinha. E quando eu saí, essa pessoa falou, olha, ela para mim morreu. Meu Deus. E eu cheguei a sonhar com essa pessoa, de tanto que eu amava ela. Sabe? E eu ouvi, ela falou que você morreu para ela. Mas aí a Bíblia fala, né, que a gente não pode ter nada no coração contra ninguém. Eu vou ler aqui um versículo que eu separei, que eu acho assim... Eu ia dar outra mensagem, posso ler aqui? Pode, claro. Portanto, como eleitos de Deus, está em Colossenses 3:12. Portanto, como eleitos de Deus, santos, amados, vestiu-os de misericórdia e bondade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros e perdoando uns aos outros. Se alguém tem queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, ou seja, ninguém aqui é santo. Assim como Cristo um dia me perdoou, eu tenho que perdoar. Assim como Cristo te perdoou, você tem que perdoar. E esses cristãos, esses crentes cascudos, eles têm que perdoar. Eles não estão exercendo o cristianismo, eles não estão exercendo o evangelho, a palavra de Deus. Eles não perdoam, eles maltratam, eles ficam o tempo inteiro alfinetando. Eles ficam o tempo inteiro falando mal. Andressa, para mim assimilar isso na minha cabeça, porque eu nunca tinha vivido isso, foi muito difícil, foi muito custoso. E eu tive que falar,
Chega. Ponto final. Acabou essa bagunça. Eu não permito mais quem falar mal de mim doer. Eu sei quem eu sou, eu sei quem eu fui ali dentro, eu sei que eu fui de verdade, eu sei que eu fui verdadeira, eu sei que eu amei, eu sei que eu me entreguei. Não deu mais por N situações. Se eu não quis mais, a gente não quis mais. E a gente é livre. E quando você conhece a liberdade incomoda, porque querem você de cavalo. Então, porque você tem a sua liberdade? Sua liberdade, você escolheu ser livre em Cristo. E essa liberdade incomoda. Então, que nós venhamos viver isso aqui, ó. Vamos nos vestir de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de amor, suportando uns aos outros, porque Ele também nos perdoou, né? Amém? Só consegue ter misericórdia quem um dia precisou dela, né, Fê? É. Só quem precisou é que consegue ter misericórdia. E o Eu me próprio lembro Deus que disse que ia ser difícil, né? Mas a gente não imaginou que fosse tanto. é duro, né? É duro. Eu me lembro que uma vez, uma das coisas que me doeu, assim, bem no início, chegou no nosso WhatsApp uma pessoa pregando no altar, falou, olha, se você encontrar com eles na rua, troca de calçada. Não cumprimenta. E pessoas que a gente tinha um amor, uma consideração, um respeito. Então, é o segredo, eu até postei hoje na minha rede social, tá muito aqui, sabe, Andressa? É a gente dominar os nossos pensamentos, é a gente controlar as nossas emoções, os nossos impulsos, porque fazem de tudo para tirar o pior de nós. Fica ali cutucando, parece o capetinha com garfo, para tirar o pior de você. Eles ficam assim, para você, tipo... E aí a gente tem que segurar a onda, respirar, e Deus faz tudo novo, né? Deus faz tudo novo. Como que a gente perdoa o que a gente não pode esquecer? Só a mão do nosso Senhor. Porque é perdoar o que não pode esquecer. Porque quem bate não sente, mas quem apanha geme, né? E como, gêmea? Mas Jesus faz tudo novo, né? Eu tô tão feliz, assim, Andressa, de verdade. Naquela fase, meu pai me mandou mensagem. Conversa com a Andressa. As obreiras aqui da igreja, Fê, fala com ela, conversa. Gente, eu tô tentando, eu tô bloqueada, não tô conseguindo. Vamos orar. E o Brasil inteiro orou por você. Você não tem ideia, não tem ideia. Muita gente orou por você. E essas orações, muita eficácia tem a oração do justo, né? Essas orações, elas chegaram até Deus e Deus te deu aí uma nova oportunidade de fazer tudo novo e dar. A mágoa mata a gente, né? A mágoa mata a gente espiritualmente, né? E eu fiquei com muita raiva, muito ódio. E para mim sempre foi muito difícil guardar as coisas, porque eu sempre falei tudo. Tanto que a minha vida sempre foi um livro aberto, né? Uhum. E naquele momento a vontade que eu tinha era vingança, era de falar o nome das pessoas, era, sabe, de falar tudo, expor áudios, expor coisas, sabe? Só que no fundo Deus dizia, não faz isso, não faz isso. Então eu implodi, né? Para não explodir, eu implodi. Então fiz mal à minha própria alma, mas tu vê que Deus ele é tão misericordioso que conhecia meu coração, enviou um anjo de Deus na minha vida que foi o meu marido, para me tirar de dentro do inferno. E hoje tá aí, né? Com esse filho lindinho que a gente tem, que eu nem imaginava que eu ia ser mãe de novo, né? Porque a nossa orientação não era ter mais filhos. Então, casada, né? Um homem de Deus, minha sogra mulher de Deus. Estou me permitindo conhecer outra instituição agora, né? Outra igreja. Tá sendo muito bom. Não tem fardo, não tem pedágios, sabe? Então, graças a Deus, assim, consegui perdoar, mas eu fiquei doente, Fê. Eu cheguei aí para hospital psiquiátrico, assim, sabe? Abalou muito. Se eu não tivesse passado pela experiência sobrenatural em 2014, que eu vi o espírito da morte, que eu sei que o inferno é real mesmo, eu teria virado ateia, sabe? Eu teria. Porque tamanha foi minha decepção. E eu fiquei com muito ódio no meu coração, sabe? Então, assim,
eu sabia quem eu era para Deus ali, sabe? Eu sabia. Porque assim, se você peca, ainda você sabe que você peca, então você tá merecendo aquilo. Mas Uhum. quando você sabe quem você é para Deus e você passa por uma situação como eu passei, eu disse, eu sou Satanás, então eu sou Satanás. Só que Deus disse que não. Uhum. Claro que não, Disse, você é filha, tu é filha, escolhida. tu não é Não. escravo. Eu digo, é isso que eu mais digo, sabe? Eu não sou escravo, eu sou filha. Uhum. Uhum. Então, quem me escolheu foi Deus que escolheu a gente, Fê. Foi Deus Uhum. que te chamou para falar de Uhum. Jesus, o Bispo Antônio também. Então, não são homens que vão definir o nosso chamado, é o Uhum. próprio Jesus, né? Então, Sim. quando ele nos cura dessas feridas, ele ajuda a gente a Pra curar. gente, Andressa, eu assim, bem de verdade, vou revelar um negócio aqui pra você. A gente já sabia que não ia terminar muito bem, tá? Eu conversava com o Love porque assim, você era muito nova de convertida para ver tanta coisa. A gente que já é cascudo, né? Não sei se você entende, mas você é muito novinha de convertida, naquele amor, naquela não estava preparada para ver tanta coisa, sabe? E isso que desencadeou tudo isso, né? Então por isso que a gente tem que ter cuidado, né? Ah, eu sempre falo com o Love, as pessoas não são propriedades nossas, ninguém é dono de ninguém, as pessoas são do Senhor Jesus, né? A gente não pode fazer da igreja os nossos prazeres, né? Impor determinadas regras, doutrinas, determinadas coisas. Olha, agora você não pode. Eu lembro até quando você me mandava as tarefinhas, Tadica, tão caprichosa. Eu tinha até pouco tempo, acredita? O caderno? Eu tinha, você sempre caprichosa, zelosa, me entregava tudo. Sempre, então assim, eu aceitei fazer live porque eu sei que o seu amor por Jesus é verdadeiro. Eu convivi com você, eu vi isso, sabe? E que isso permaneça dentro de você, Andressa, independente do que pensam, do que acham. Você não tem culpa que Cristo te escolheu, É. né? E Gostem ou graças a Deus, não. né? É Ele que te escolheu, é Ele que te chamou, é Ele que tem um propósito na tua vida. Ele vai fazer ainda coisas grandiosas na sua vida. Coisas que você nem imagina, Ele vai fazer. Porque foi Ele que te escolheu. Então, se o homem te despreza, te rejeita, te vê como isso, como aquilo, é o que eu fiz para mim. Eu deletei, sabe? Deletei. E hoje, Andressa, assim, é a seguinte, aqui em casa, assim, eu sou muito rigorosa nessa questão, porque só eu sei o que eu padeci. Só eu sei as lágrimas que eu derramei. Só eu sei o tanto que eu chorei debaixo de chuveiro. Então, se a pessoa quer me amar, se a pessoa quer gostar de mim, amém, graças a Deus. Se a pessoa não quer, tchau e bênção. Né? Porque a gente fica preocupada com o que as pessoas pensam, em ser aceita. A gente tem que ser aceita pelo Todo-Poderoso. Então, Ele nos aceitando, está de bom grado, está de bom tamanho. E vamos em frente, amém? Ganhar almas Amém. para Jesus, cumprir o nosso chamado. E repito, estou muito feliz, recebo meu abraço apertado. Qualquer hora eu bato aí no sul. Tô morando no interior do interior. Tá? Tá longe. É. Ah. Mas está sendo maravilhoso, graças a Deus. Deus não me desamparou, né? Os homens me Ele desampararam, é mas Deus não me desamparou. tremendo. Ele é Ele é tremendo. maravilhoso. Ele também não me desamparou, ele tem me amado, tem cuidado de mim. Logo quando pegou Covid, ficou no hospital, ficaram torcendo para ele morrer, porque ele ficou no CTI. Tomara que você morra, porque você é um rebelde, você tem que morrer. Então é muita coisa que a gente tem que assimilar aqui dentro e separar e organizar, entregar na mão do Pai, que ele resolve. E vamos em frente, amém, Andressa? Vamos em frente Bem, com qual é o Jesus endereço para que está a igreja? sempre. Quem está Bom, nossa assistindo, qual é a igreja. cidade, qual é o A estado, qual é a igreja está cidade, aqui em endereço? BH, fica na rua Curitiba 1321. Nós temos uma igreja aqui em BH, nós temos uma igreja em São Paulo. A igreja chama Heróis da Fé porque a gente é herói da fé. Porque, ó, tem que ser herói. Tem que ser herói para vencer o que a gente venceu. Ó, não é fácil, não.
tem que ser herói. Então, todo mundo que está ali é herói, porque indiretamente tem pessoas que viveram o mesmo que nós vivemos, que passam pelo que a gente passou. E é uma guerra árdua diária. Então, nós temos uma igreja aqui em BH, que fica na Rua Curitiba, 1321. Em São Paulo, na Celso Garcia, 5436. Nós temos uma célula lá no Ceará, em Fortaleza. E temos uma célula no Rio de Janeiro. Todo mês, eu e Love, a gente vai para o Rio, se reúne com a turma lá e tem sido maravilhoso. Respirar novos ares, conhecer histórias, ajudar pessoas. Hoje eu entendo com muita clareza, com muita perfeição, o porquê eu estou aqui do outro lado, sabe? Hoje eu falo, eu entendi por que que o senhor deu tanta coragem, porque humanamente falando, não entendi por que que o senhor tinha esse projeto. Hoje a gente tem ajudado a tantas almas, assim como você esteve um dia, assim como eu estive um dia me sentindo tão desprezada, tão mal amada. Então, a Heróis da Fé está aí ajudando tanta gente, a gente também ajuda Muitas online. almas, né, Fê, feridas pelo sistema, não só dessa denominação, mas de outras denominações, né? Muitas, muitas. Olha, Então, eu digo assim, diariamente... graças a Deus, assim, ó, você, é difícil até porque eu Você! gosto de chamar de senhora, né? Você e o bispo estarem de pé. Olha, eu louvo a Deus pela vida de vocês, porque eu tenho muitas amigas, mulheres de Deus, que infelizmente, né, por tantas feridas que elas viveram, né, ainda estão, né, pelo mundo, perdidas espiritualmente falando. Mas eu Não creio é que fácil. Jesus vai nos capacitar para ajudar elas a mostrar Vamos que a resgatar gente elas. pode recomeçar, que Jesus pode nos curar e que graças a Deus somos livres. Glória! Não somos mais escravos! Não somos Chora, mais turma! Que chore os irmãos! Obrigada. Passamos o deserto, chegamos na terra prometida, Senhor! E os irmãos choram, somos livres, não somos mais escravos de nada, só do nosso Senhor Jesus, né? Isso é maravilhoso. É maravilhoso. É leve, porque Jesus é leve. Isso faz a jornada valer a pena. Então, assim, Andressa, tudo que a gente passou, que sirva de experiência, de história e de força, sabe? Te admiro aí de você. Somos admiradores aí seu, né? Eu sou sua admiradora porque você conseguiu dar a volta por cima. E é isso aí, não deu gostinho ao diabo, não deu gostinho às pessoas que querem o teu mal. É o que eu costumo de pé, chorando de pé, sangrando de pé, gemendo de pé, pingando sangue de pé na fé. É isso aí. Amém? E a gente vai vencer tudo. Estou muito, 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 muito feliz por você. Muito. Também, fiquei muito feliz. Muito obrigada por compartilhar. Muito obrigada por compartilhar a tua história. Né? Tentei aí, o tempo é curto, eu ainda estou tossindo aqui, tô ficando bem. Vou para Israel semana que vem. Estou muito feliz, nós nos preparamos para isso. Fiz bazar, né? Vendi minhas roupas para ajudar na passagem, tudo com muito sacrifício. E a gente está indo para Israel e lá a gente vai orar por vocês, tá? Vou levar a sua fotinho, sua família toda. Manda um beijo para a mames, para o irmão. E quem quiser e desejar, pode me mandar foto no direct. Algumas pessoas estão me enviando. Nós vamos orar lá na Terra Santa. A Bíblia diz que a gente tem que abençoar Jerusalém. Então a gente vai orar por Israel e vamos orar por todos que creem, né? E estou muito feliz. Eu vou colocar esse vídeo lá no YouTube. Gostaria que você deixasse o Instagram para quem for lá no YouTube ver, para poder te seguir, Fê. Tá, o meu Insta é Fernanda Daniele. Gente, é Moraes, né? É Moraes. Eu perdi uma conta minha, tá? De 10 anos. Fui hackeada. Gente, povo, perdi. Chorei, mas já passou, já aceitei. Eu tinha uma conta de 10 anos no Instagram, que tinha tudo lá meu e eu perdi. Então, esse Instagram é super novo. Mas é Fernanda Daniele Moraes. Você pode dois L's, né? Dois L's. Mãe quis botar 2 L. Mãe, por que 2 L? Para dificultar. 2 L's e eu tenho que repetir para todo mundo. E Bispo Antônio Moraes, tudo junto. Podem nos seguir lá, será um prazer.
quem desejar. Quem tiver alguma dúvida, né, a respeito da fé, quem estiver passando algum conflito, algum deserto, quem tiver desigrejado, você que está aí, você que foi rejeitado, você que é obreira, ou um obreiro, ou um pastor, ou foi um pastor, uma ex-esposa de pastor, não importa o título que você teve, mas se você tiver aí com a alma em amargura, precisando de colo, de ajuda, deixa com a gente que a gente vai te ajudar. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe muito, muito, muito vocês. Para finalizar, Muito... você pode orar pela gente? Claro, claro, um prazer. Vamos lá. Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu te agradeço. Louvado seja o Senhor Jesus. Eu te agradeço pela vida da Andressa, meu Pai. Essa alma tão preciosa, essa alma tão valorosa, Senhor, que eu tive o prazer de conhecer, que eu tive o prazer de ver e de sentir o quanto ela te ama, meu Pai. Eu sei que o amor dela pelo Senhor é verdadeiro, que o Senhor venha dar força para ela seguir nessa caminhada, que o Senhor venha ajudá-la, Senhor, nos conflitos internos, externos, que ela venha ter a força do Deus de Abraão, do Deus grande e todo-poderoso, meu Pai. As pessoas que nos acompanham nessa live, que todas, sem exceção, sejam agraciadas, sejam tocadas por Ti, sejam visitadas por Ti. Se tem alguém nos ouvindo com a alma em amargura, em desespero, em aflição, Senhor, que o Senhor vá de encontro à necessidade dela. E que no futuro breve, meu Pai, ela possa testemunhar do Teu poder, testemunhar dessa oração. Eu abençoo a todos e a todas em nome de Jesus. Amém? Amém. Todos abençoados. Sábado que vem tem a live do Bispo Antônio. Ele está animadíssimo. Está animado. Vai ser uma bênção. Vai ser uma bênção. Vai. Fê, muito obrigada, que Deus abençoe. De nada, meu Deus amor. acampe anjos ao redor, né, de você, do Bispo Antônio. Recebo. Que Deus faça crescer muito o ministério de vocês. Amém. Deus envie Amém. muitos homens e mulheres de Deus para ajudar na obra. Precisa. Se morasse em BH, com certeza seria obreira aí. Seria com certeza, com certeza. Seria com muito prazer. Com muita alegria. Que Deus abençoe. Muito obrigada. Beijo. Um abraço, viu? Fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Beijo.